Juízes capítulo 13. Só quem encontrou, diga glória a Deus. Encontrando, você vai ficar em pé enquanto nós fazemos esta leitura. Uma breve leitura, versículo 2 e versículo 3. Muita gente está viajando hoje, mas glória a Deus que você decidiu vir à casa do Senhor. Vamos ler. Deixa eu ver aqui, tem gente folheando a Bíblia ainda, não todos já acharam? Glória a Deus. Juízes capítulo 13, versículo 2 diz assim: E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Levanta assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus bendito, Deus amado, Deus justo, Deus poderoso, a tua santa palavra agora será ministrada. Aqui está, Senhor, o teu povo que veio à tua casa, veio para adorar e também para ouvir a tua palavra. Fala, Senhor, eu peço a cada vida. Fala, Senhor, eu peço a cada coração. Que não seja simplesmente o homem em sua própria capacidade, mas que seja o teu Espírito a falar pela boca do homem, e que tudo seja, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda bem forte ao Senhor, isso, diga glória a Deus. Tome o teu assento, olhe para a pessoa ao seu lado e diga: por favor, não converse comigo agora. Com educação, para não irritar ninguém, mas com sinceridade, diga: eu só estou agora para Jesus. O que tiver de falar, fale comigo depois do culto. Amém, pessoal? Amados irmãos, como tema da mensagem de hoje, eu deixo uma breve frase: o exemplo de Manoá. O exemplo de Manoá. Talvez você não tenha escutado antes esse nome, talvez você não tenha lido ainda na Bíblia acerca desta pessoa, mas eu quero dizer para você que este homem chamado Manoá, ele era um homem muito privilegiado. Privilegiado por quê? Primeiramente porque ele era um servo de Deus. O temor de Deus estava dentro do seu coração. Ele era da tribo de Dan, ele era natural de Zorá, ele era também privilegiado porque foi pai de um dos juízes que foi levantado por Deus para livrar Israel da mão de seus opressores. Esse juiz era Sansão. Sansão, filho de Manoá. Quando nós falamos de Sansão, nós lembramos da força, porque esta era a maneira com a qual Deus usava a vida dele. Deus usava Sansão com uma força extraordinária. Então Sansão ficou muito conhecido. Você hoje pergunta a uma criança: quem é Sansão? Ele vai dizer: aquele homem forte da Bíblia. Você pergunta a uma pessoa que não conhece a palavra de Deus: quem é Sansão? Ele vai dizer: era um homem que tinha muita força na Bíblia. Então todo mundo conhece a Sansão devido à força, a forma com a qual Deus lhe usava. Mas quando pergunta quem é Manoá, poucas pessoas vão dizer: eu conheço esse homem. Poucas pessoas vão dizer: eu sei quem é esse homem na Bíblia, porque o seu nome não é muito comentado. E por que não é muito comentado? Porque ele não tinha poder, não tinha força, não tinha poder. Ele não orava e o fogo descia. Não existia poder extraordinário na vida de Manoá. Mas digo para os meus irmãos que em sua vida existiam virtudes que muito agradava o coração de Deus. E é com isto que hoje nós iremos aprender, com as virtudes que estavam na vida de Manoá, e que essas virtudes que estavam na sua vida possam também existir em nós, possamos
possamos tomar como exemplo essas virtudes que estavam na vida de Manoá, e comecemos a viver assim, e comecemos a aplicar em nossas vidas também, porque a força de Sansão era extraordinária e muito atraía a atenção dos homens, mas as virtudes que estavam na vida de Manoá muito agradava aos olhos de Deus. E eu quero dizer para você uma coisa: é mais importante nós agradarmos aos olhos de Deus do que atrairmos a atenção das multidões. É mais importante nós estarmos agradando ao coração de Deus do que ser simplesmente uma atração para os homens. Eu quero dizer que era justamente isso que acontecia. Sansão era uma atração para os homens, mas Manoá, ele com as virtudes que tinha, atraía a atenção de Deus para si. Ele agradava ao coração de Deus. E eu quero trazer aqui essas pelo menos três virtudes que estavam na vida de Manoá, que fez Deus se agradar muito dele, e que deve também estar em nossas vidas. A primeira delas era a fé. Repita comigo: fé. Mais forte: fé. Escuta, a mulher de Manoá era estéril, ela não gerava filhos, ela não tinha filhos, e ela já estava entrando em idade, juntamente com ele. Mas uma certa vez, Deus enviou um anjo, e esse anjo anunciou para esta mulher que ela iria conceber, ela iria ter um filho. Ainda que ela fosse estéril e já estivesse começando a envelhecer, todavia ela iria gerar um filho. Esta mulher, ela corre para sua casa e ela relata isto ao seu marido, Manoá. E ele, por sua vez, não vai questionar, ele simplesmente crê. Ele não viu o anjo, e ela também não sabia que quem falava com ela era um anjo. Imaginava ela que era um homem de Deus e não um anjo. Então ela diz para Manoá: um homem de Deus me falou que eu teria um filho. E ela, quando fala isso para Manoá, ela não vê um homem incrédulo. Ele simplesmente diz amém. Ele simplesmente crê. Só que ele vai mostrar que crê. Ele vai manifestar esta fé quando ele vai dobrar os seus joelhos diante do Senhor. Ele vai orar para o Senhor trazer novamente este homem, para que ele pudesse ver e falar com ele, mas não que ele tivesse desacreditado do que ela falou, nem tampouco do que esse homem falou para ela, mas é porque ele queria ver este homem. Imaginava ele que fosse um homem, mas era um anjo. Ele queria ter um contato com este homem para saber como deveria cuidar deste filho que iria nascer. Talvez você esteja ouvindo eu falar e diz: pastor, mas não tem nada demais. Tem, eu vou lhe mostrar. Vamos aqui, abra a sua Bíblia, venha comigo no versículo de número 8. Versículo de número 8, estamos no capítulo 13 de Juízes, versículo 8. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Você percebe que na sua oração ele não externa nenhum tipo de incredulidade. Você percebe que na sua oração ele simplesmente está pedindo ao Senhor que mande de volta esse homem de Deus, para que ensinasse a ele, dissesse a ele como deveria cuidar da criança que iria nascer. Então ele simplesmente creu que realmente a criança ia nascer, ainda que a sua mulher fosse estéril. E deixa eu dizer uma coisa: você já ouviu falar em um homem chamado Zacarias?
Zacarias, ele era um sacerdote, sua mulher Isabel. Zacarias estava oferecendo ao Senhor incenso, ele estava adorando ao Senhor, ele estava em um ritual de adoração ao Senhor, quando ele vê um anjo. E o anjo do Senhor diz para ele: Zacarias, a tua mulher Isabel terá um filho. Na hora que Zacarias ouve o anjo falando isso, ele começa a questionar: como pode, sendo a minha mulher já velha? Minha mulher, quando nova, não conseguiu gerar um filho, como que ela irá gerar um filho agora na velhice? Ele externou a incredulidade. Nós estamos falando de um sacerdote chamado Zacarias, e ele não ouviu, ele viu que era um anjo que lhe falava. Mesmo assim duvidou, dizendo: como pode? Minha mulher vai gerar um filho sendo velha, quando nova não gerou, pois era estéril, e sendo velha vai gerar. O anjo disse: poxa, quão grande é a tua incredulidade, mas vamos fazer o seguinte: tu vai ficar mudo enquanto o menino nascer. Enquanto o menino não nascer, tu não conseguirá falar uma palavra, pois tu fica mudo a partir de agora. E assim aconteceu. Devido à sua incredulidade, ele ficou mudo, ele não pôde mais dialogar com ninguém, só gesticulando, porque não saía mais som algum da sua voz, como um castigo por conta da sua incredulidade. E nós estamos falando de um sacerdote, nós estamos falando de um homem que teve um contato com o anjo de Deus, mas mesmo assim externou essa incredulidade. Voltando para Manoá, Manoá não era um sacerdote. Manoá, ele não teve presença, ele não teve contato com o anjo, ele apenas ouviu sua mulher dizer que um homem de Deus veio até ele, anunciando que ela geraria um filho. Mas mesmo assim, ele creu. Ei, não precisa você ter posição dentro de uma igreja para ser cheio de fé. Não precisa você ter nenhum cargo na igreja para ser cheio de fé. Não precisa você ser obreiro, você ser diácono, você ser pastor para ser cheio de fé. Manoá não era sacerdote, mas ele era cheio de fé. Ele tinha essa virtude chamada fé. Ele creu, ele simplesmente creu. Ele orou ao Senhor, não questionando, mas dizendo: Senhor, faz esse homem voltar, porque eu quero perguntar a ele como é que eu devo cuidar desta criança que vai nascer. Ele creu na palavra, ele tomou posse da palavra, ele acreditou que de fato a partir daquele momento a sua mulher já estava grávida. E o que é interessante, ele acreditava também que não seria simplesmente uma mulher que ia nascer, que uma criança que ia nascer da mulher. Porque se ele imaginasse dessa forma: tudo bem, vai nascer uma criança, vamos preparar o enxoval, vamos preparar as mamadeirinhas, vamos preparar aqui a banheirinha para banhá-lo, vai ser um enxoval muito bonito. Não. O que ele pensou? Minha esposa jovem não teve filho, porque é estéril, e um homem de Deus chega para ela dizendo que ela vai gerar um filho. Não vai ser qualquer criança. Essa criança não vai ser normal. Deus tem um propósito em tudo isto. Esta criança não vai ser como as demais. Essa criança não vai ser como outra criança normal. Se a minha mulher é estéril e vai gerar um filho, isso foi anunciado por um homem de Deus, porque até então ele pensava que era um homem de Deus e não um anjo. Então ele entendeu: essa criança vai ser diferente, tem algum propósito de Deus em tudo isso. Então eu preciso conversar com esta pessoa para saber como que eu devo cuidar desta criança, porque se ela é especial, se tem um propósito de Deus com o nascimento dessa criança, ela tem que ser cuidada diferente de uma criança normal. Então eu preciso que esse homem volte para me comunicar como é que eu devo cuidar desta criança. Que fé é essa? Ele não apenas crê que vai nascer uma criança, mas que vai nascer uma criança diferente, uma criança especial, uma criança com um propósito. Esta tem que ser a nossa fé.
Quando Deus falar contigo, não fica questionando. Deus está falando contigo. Quando tu vem à igreja, o Senhor vai transformar aquela vida que está dentro da tua casa, te fazendo quebrar a cabeça. Não fica questionando, mas como? Tantos anos eu estou na igreja e até agora ele continua do mesmo jeito. Mas como é que isso vai acontecer se o coração dele é tão duro, tão duro, tão duro, parece uma pedra? Ei, não fica questionando, não fica indagando a Deus, apenas creia, apenas creia. Se Deus diz que vai fazer, nós temos que crer. Se Deus diz que vai transformar, nós temos que crer. Se Deus diz que vai fazer, nós temos que crer. Ei, nós temos que apresentar a Deus essa virtude chamada fé, irmãos. Escuta, versículo 8, torno a ler, observe em sua Bíblia. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Versículo 9, acompanhe. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu e noticiou a seu marido e disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim o outro dia me apareceu. Versículo 11, já entramos na segunda virtude que nós temos que tomar para a nossa vida como exemplo. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e foi aquele homem e disse-lhe: És tu aquele homem que falou a esta mulher? E disse: Eu sou. Então disse Manoá: Cumpra-se as tuas palavras. O que disse Manoá para esse anjo que pensava até então que era um homem de Deus? Ele diz: cumpra-se a tua palavra. Cumpra-se a tua palavra. Continua no versículo: Mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? Ele pergunta para o anjo. Versículo 13: E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. Versículo 14: De tudo quanto procede da videira, não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Ei, eu não sei se você está entendendo, mas veja só, Manoá está tendo um diálogo com o anjo. A princípio ele disse: cumpra-se a tua palavra. Depois o anjo diz: vai ser assim, assim, assim. A tua mulher não poderá tocar em nada que seja imundo. Ela não poderá beber bebida forte, vinho. Da mesma forma a criança quando nascer. E ele simplesmente concordou com um amém. Ei, a segunda virtude que nós vemos neste homem, amados irmãos: submissão. Repita: submissão. Mais forte: submissão. Ele está simplesmente concordando, ele está simplesmente aceitando. O anjo diz: vai ser assim, assim, assado. Ele diz: amém. O anjo diz: é dessa forma, desse jeito. Ele diz: amém. Eu não sei se você tem essa virtude no teu coração, eu não sei se essa virtude está em ti, mas se você quer agradar a Deus, seja submisso àquilo que Ele diz. O homem não deve estar questionando. O homem não deve estar questionando. O
homem tem que aceitar. O anjo diz para ele: ela não poderá comer nada imundo, não poderá beber bebida forte alguma. E ele diz: amém, cumpra-se a tua palavra. Ei, você quer agradar ao Senhor? Aceite o que Ele diz, aceite o que Ele fala, não fique questionando, aceite o que Ele fala, não fique endurecendo o teu coração, aceite o que Ele fala. Deus diz para você: sai desse lugar. Esse lugar não é ambiente para você. Não fique questionando, aceite o que Deus está dizendo e saia. Deus está dizendo: quebra esse vínculo, aparta-te desta companhia, porque vai te levar à perdição. Não fique questionando, aceite o que Deus está dizendo. Aceite o que Deus está dizendo. Foi o que fez Manoá. Manoá, ele não vai questionar, ele aceita. Ele diz para o anjo: cumpra-se a tua palavra. Ele aceita, ele diz amém. Ele concorda. Ele mostra um consentimento naquelas palavras que vêm do Deus de Israel, enviada pelo Deus de Israel. Quantas vezes Deus fala conosco e nós ficamos questionando? Quantas vezes Deus fala conosco, Deus nos manda fazer algo e nós ficamos questionando, e nós endurecemos o nosso coração, e nós não aceitamos, e nós não nos submetemos ao que Deus está mandando. Desta forma nós não teremos como agradar ao coração de Deus. Sabe por que Manoá, ele agradava o coração de Deus? Porque ele era submisso, ele não ia questionar, ele não ia inventar algum tipo de desculpa. Ah, Senhor, mas se de repente tiver um evento, um aniversário, se de repente tiver uma festividade e formos convidados, e de repente se alguém servir para nós um vinhozinho, ela vai ter que se abster de tomar em uma festividade. Ele não vai falar isso, ele não vai procurar pretextos, ele não vai procurar discutir com a palavra que vem da parte de Deus. Ele simplesmente se submete a ela, ele aceita aquilo que vem de Deus. Ele aceita o que vem de Deus. O que vem de Deus é para nós aceitarmos, ainda que a princípio aos nossos olhos pareça ser ruim, mas se vem de Deus nós temos que aceitar. Ainda que a princípio aos nossos olhos venha nos trazer algum tipo de prejuízo. Hoje, após o culto pela manhã, eu conversava com uma irmã, com ela e seu esposo. Ela dizia para mim: pastor, eu sou professora concursada, foi muito difícil esta vaga, foi muito difícil, foi muito estudo, mas eu consegui. Hoje eu ganho bem, trabalho em 2 expedientes, em 2 escolas. Pastor, mas de um tempo para cá Deus tem falado comigo, Deus tem mandado eu renunciar um desses empregos, Deus tem mandado eu renunciar. Pastor, eu falei para o meu esposo, entramos até em uma certa discussão, porque ele não aceitava de jeito nenhum. Falei para algumas pessoas próximas e me diziam que eu estava ficando louca. Mas pastor, eu renunciei, eu abri mão, fiquei apenas com um horário. Eu fiquei apenas no horário da noite, e de dia eu cuido da minha casa. Pastor, eu nunca me senti tão bem. Pastor, eu nunca me senti tão bem. Pastor, não está me fazendo falta. Pastor, era algo que vinha de Deus, era Deus que estava falando comigo para fazer isso, e eu aceitei, ainda que fosse contra a vontade do meu esposo, ainda que fosse contra a vontade de algumas pessoas que me conheciam. Hoje o meu esposo dá graças a Deus porque eu tomei essa atitude. Pastor, vinha de Deus. Pastor, hoje eu sinto uma paz tão grande, uma felicidade tão grande. O meu dinheiro, pastor,
vou reduzir um pouco, mas contrapartida, pastor, eu tenho uma paz tão grande, eu tenho uma qualidade de vida tão grande, dá tempo agora até para eu fazer a obra do Senhor. Ah, meu irmão, o que vem de Deus não se discute, aceita. O que vem de Deus não é para ser questionado, é para aceitarmos e ponto final. E ponto final. Esta era a segunda das virtudes que estava na vida de Manoá. E a terceira, ele era um adorador. Repita comigo, adorador. Não, ele não era um religioso, ele era um adorador. O anjo se apresentou para ele. O anjo diz: agora pronto, minha missão está cumprida, tenho que voltar. Opa, espera, não vá agora, porque eu tenho que adorar. O anjo disse: se vai adorar, adora a Deus. Diga-me o seu nome. O anjo diz: não precisa dizer meu nome, o nome que tem que ser pronunciado é o nome do Eterno. Aí ele vai fazer o quê? Mulher, vamos fazer uma adoração, um tipo de adoração. Nós não temos muita coisa, nós não temos um bezerro cevado para apresentar ao Senhor, mas o que nós tivermos, nós vamos apresentar ao Senhor em adoração. O que nós tivermos, o que tem por aí? Tem um cabritinho aqui, traz esse cabrito, vamos apresentar ao Senhor alguma coisa em adoração, porque Deus fala conosco, Deus manda falar conosco, manda uma palavra a nós, Deus tem um contato conosco e nós não vamos adorar. Ei, nós temos que adorar, e a palavra diz que a adoração que ele apresentou ao Senhor foi tão sincera que o anjo ficou maravilhado. Veja no versículo 19. Versículo 19. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de alimentos e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E ouve-se o anjo maravilhosamente observando-o, Manoá e sua mulher. Ei, Davi em uma certa vez ofereceu ao Senhor uma oferta, um sacrifício. O anjo estava lá, mas a Bíblia não diz que ele ficou maravilhado com a oferta de Davi. Escuta, Noé, ele também ofereceu ao Senhor, mas a palavra não diz que o anjo ficou maravilhado vendo a oferta de Noé. Muitos outros, mas Manoá, ele ofereceu diferente. Não era uma oferta como a oferta de Salomão, 1000 holocaustos, mas a forma que ele ofereceu, a forma que ele adorava ao Senhor naquele ritual de oferta, foi tão diferente que o anjo ficou olhando, admirado e maravilhado. Não importa se você é milionário e a tua oferta é gigantesca. O que tem que ser feito é de coração, é com amor, é com alegria, é com prazer. Não importa se a tua oferta é uma oferta gigantesca, mas não é feita com alegria, com amor, de coração. Tem que ser feito de coração. Deus ama aquele que dá com alegria. Tem que ser feita de coração, com amor. Manoá, ele pegou o melhor que ele tinha, um cabritinho, mas a forma com que ele estava fazendo o ritual era tão lindo que chamou a atenção do anjo. O anjo ficou assistindo maravilhado, vendo tudo aquilo. Sabe, é assim que tem que ser feito. Nós temos que ser esses adoradores que apresentam ao Senhor uma oferta diferente. Nós temos que nos ajoelhar para orar, e nós temos que orar com fervor,
porque aquilo é uma oferta, é uma forma de adoração a Deus. Nós temos que chegar na igreja e nós temos que nos comportar diferente, se concentrar na pregação, se concentrar no louvor e adorar o Senhor de dentro, não é apenas da boca, é do coração. O louvor não tem que sair dos lábios, o louvor tem que sair lá do coração. Lembra do que Deus falou? Aqueles hipócritas religiosos, esses estão me honrando de lábios, com palavras, mas o coração está longe de mim. Nós não temos que adorar o Senhor apenas com palavras, só com os lábios, tem que sair de dentro. A adoração tem que vir lá do coração, é de dentro. Nós temos que apresentar ao Senhor o nosso melhor. Você vai jejuar, faz o teu melhor, faz com alegria, faz com amor. Você na madrugada se levanta para orar, não fica se levantando e murmurando, se levanta para orar com alegria, com amor, faz o teu melhor, porque um adorador de verdade, ele faz com excelência para o seu Deus, irmão. Ele faz com excelência, ele faz com amor, ele faz com alegria. E estas coisas que havia dentro do coração de Manoá, essas virtudes, essas qualidades que existia na vida de Manoá, trazia alegria ao coração de Deus. Escuta, eu volto a dizer o que falei na introdução da mensagem. Pergunta quem é Manoá, poucos vão saber dizer quem ele era. Pergunta quem era Sansão, todo mundo vai saber dizer quem era Sansão, porque a força de Sansão chamava a atenção de todos, o fazia ser conhecido. Mas aí eu pergunto para você, olha para o histórico do pai de Sansão, Manoá, e olha para o histórico de Sansão, e veja, qual dos dois agradou ao Senhor? Qual dos dois agradou ao Senhor? Sansão não é submisso igual ao seu pai Manoá, porque ele vai tocar no que é imundo, naquele leão morto, comer daquele favo de mel que estava no cadáver do leão. Não era para ele fazer, ele sabia disso. Sansão, ele vai tomar a bebida forte, o vinho. Sansão, ele vai revelar o segredo em que consistia a sua força para Dalila. Em tudo isso ele está desobedecendo ao Senhor. Desobedeceu de tal maneira que o Espírito do Senhor se retirou dele. Mas ele é mais conhecido do que Manoá, por causa do poder de Deus que estava nele. Só que quem agradou de verdade ao Senhor foi o seu pai, que foi fiel, que foi fervoroso. Era um homem de fé, era um homem submisso, era um adorador. Às vezes você chega na igreja e você vê uma pessoa ao teu lado que pula, que sapateia, que entrega recado, que entra no mistério, que fala em línguas estranhas. Ei, chama a atenção de todo mundo fica admirado. Oh, que homem usado, que poder é esse, que poder é esse, que poder é esse, aleluia, que homem usado, que homem usado. Aí do outro lado tem um irmão que não faz nada, não fala línguas estranhas, não sapateia, não entrega recado, está do teu lado, mas você nem olha para ele, olha para aquele que é cheio do poder. Eu coloco Sansão e coloco Manoá do lado, todo mundo só olhava para Sansão, não olhava para Manoá, porque era em Sansão que estava o poder, era em Sansão que estava a força. Era Sansão que com as mãos derrotava 1000 homens. Era Sansão que tinha a força, o poder. Ninguém olhava para Manoá, olhava para Sansão. Mas Deus olhava para Manoá,
Porque enquanto Manoá adorava, Sansão desagradava o coração de Deus com a sua rebeldia. Enquanto Manoá era submisso, Sansão era rebelde. Ei, não se iluda, não se confunda. O poder está em Deus. O poder vem de Deus. Deus concede a um homem para que se cumpra um propósito. Mas a alegria de Deus, o prazer de Deus está naquele que é fervoroso, adorador, tem virtudes, é submisso e tem fé. Deus estava com seu poder na vida de Sansão, porque Sansão nasceu para isso, para livrar Israel da opressão dos filisteus, e Deus usava Sansão com a força. Esse era o poder de Deus que estava em Sansão. Mas isso não significava que Deus tinha prazer, alegria na vida de Sansão, porque Sansão era um coraçãozinho duro, rebelde, obstinado. Mas Manoá não tinha poder, não tinha força, não derrotava 1000 homens com as mãos, mas o coração era quebrantado. O anjo dizia: faz isso, e ele aceitava, era submisso, ele não se rebelava à palavra, ele era fiel. Ei, em nome de Jesus, entenda esse mistério, em nome de Jesus, entenda, não se confunda. Deus dá poder para o homem cumprir uma missão. Deus dá poder para o homem fazer algo que está dentro do seu propósito. Mas o homem chama a atenção de Deus, alegra o coração de Deus, quando apresenta para o homem não o poder que vem de Deus, mas a virtude, a obediência, a submissão. Lembra dos dons espirituais? Os dons espirituais vêm de Deus para o homem. É a forma que Deus usa o homem, é usando através dos seus dons. Lembra dos frutos do Espírito Santo? Nasce no coração do homem para Deus. Quem agrada mais a Deus? É quem é cheio de dom espiritual, ou é quem está cheio dos frutos do Espírito Santo? Não é quem está cheio de dom espiritual. O dom é de Deus, foi Deus que deu para ele cumprir a missão. Os frutos nascem no homem para Deus: humildade, mansidão, fé, temperança. Você está entendendo? É isso que chama a atenção de Deus. O que chama a atenção dos homens são os dons. O que chama a atenção dos homens são os dons. O que chama a atenção dos homens é o poder. Mas o que chama a atenção de Deus são os frutos do Espírito Santo: mansidão, fé, temperança e outras coisas mais. Todo mundo hoje está querendo poder. Pai, eu quero poder. Eu quero ser igual Sansão. Eu quero acabar com todos os meus adversários na porrada, na mão. Quero ter força igual Sansão. Quero poder. Pai, eu quero poder. Eu quero ser igual Elias, orar e ver o fogo descendo. Eu quero ter poder. Eu quero ter poder. Eu quero ser igual Salomão. Eu quero ter sabedoria para discernir tudo. Eu quero poder. Ei, você com esse poder vai ser grande aos olhos dos homens. Os homens vão te admirar. Os homens vão te admirar, vão te elogiar, mas isso não significa nada aos olhos de Deus. O que Jesus fala lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, 22, 23? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, expulsamos demônios no teu nome. O Senhor tinha poder para expulsar demônios. Senhor, fizemos tantas maravilhas. O Senhor tinha tanto poder para fazer maravilhas. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O poder que estava em ti era meu, dei para tu cumprir a missão, mas o teu coração estava distante de mim e vivia em rebeldia. O poder que Deus nos concede para cumprir uma missão, seja expulsar demônios, entregar revelação ou coisa do tipo, não garante nossa salvação. Agora, uma vida em submissão, uma vida na fé, uma vida de adoração, pode até não chamar a atenção dos homens que estão em volta de nós, ao nosso derredor, mas vai garantir a nossa salvação, porque é isto que agrada
ao coração de Deus. É isto que agrada ao coração de Deus. Portanto, aproveitando, vamos quebrar esse tabu. Só é homem de Deus quando tem poder. Não, é quando tem fruto. Não é quando tem poder. É quando tem virtudes, qualidades que possamos apresentar ao Senhor. Não é quando tem poder. Tem gente que se sente até inferiorizada, porque do lado tem um que fala em mistérios, do outro lado tem um que entrega a revelação, e ela, coitada, não faz nada disso. Só que o que entrega revelação, o que fala em mistérios, está tão rebelde esses dias, misericórdia. Fala em mistério lá fora, está falando palavrão, está tão rebelde esses dias. Fala em mistério, mas está lá na fornicação. Pastor, e como é que Deus usa? Deus usa, lembra de Mateus 7:21? Deus usa para abençoar outras pessoas, mas isso não vai garantir salvação, nem tão pouco que Deus está aprovando a sua forma de viver. Aí ela, coitada, se sente inferiorizada, porque não fala em mistérios, porque não entrega a revelação, mas deixa que o seu coração esteja quebrantado diante do Senhor. Adora, é submissa, nem sabe ela, mas está agradando mais a Deus do que aquele que entra no mistério, do que aquele que entrega a revelação. Eu não sei se você está entendendo, mas esta era a vida de Manoá. Esta era a vida de Manoá. Não havia nada de extraordinário na sua vida. Não tinha poder que chamasse a atenção dos homens. Mas era submisso, adorador. Era um homem de fé. Amém, pessoal? E é assim que você tem que ser. Diga para quem está ao teu lado, siga o exemplo de Manoá. Siga o exemplo de Manoá. Siga o exemplo do pai de Sansão. Sansão tem exemplo para ser seguido? Não tem. Pastor, isso é heresia? Não é. Leia a Bíblia e veja o comportamento de Sansão, o currículo de Sansão, a história de Sansão. Qual é o exemplo que ele tem? Ele tem força, tem poder, e aquilo foi Deus que colocou nele, para ele cumprir o propósito de salvar a nação de Israel, que estava debaixo do jugo dos filisteus. Mas eu estou me referindo a exemplo a ser seguido. Esse exemplo nós vemos no pai de Sansão, Manoá. Nós não vemos em Sansão. Vai seguir o exemplo de Sansão, olha o histórico na Bíblia e vai seguir. Você vai se prostituir. Você vai desobedecer a Deus. Porque não há nele exemplo a ser seguido. Há nele coisas a ser admirada. São coisas diferentes. Admiro a ele pela forma que Deus lhe usou, pelo poder que estava na sua vida, não pelos frutos que ele apresentou a Deus, não pelo comportamento dele. Já Manoá, eu admiro pelos frutos que estavam nele, pelo comportamento dele. Amém, pessoal? Diga graças a Deus. Jesus fala que a árvore se conhece através de quê? De quê? Dos frutos. A árvore, ela é conhecida não pelo seu tamanho, não pela sombra que proporciona para as pessoas. Ela é conhecida pelos frutos. Assim é o homem. Ele não é conhecido pela força, pelo tamanho, pelo poder que tem. São pelos frutos. É pelos frutos que percebemos se é de Deus ou se não. Não é pela força, pelo poder. É pelos frutos. É o próprio Jesus que fala. A árvore se conhece pelos frutos. Quem aqui deseja ser aprovado por Deus? Quem de fato deseja ser, aliás, atrair a atenção de Deus? Quem de fato deseja agradar o coração de Deus? Siga o exemplo de Manoá, não
o de Sansão. Se coloca de pé em nome de Jesus.